Olá, pessoal! Hoje é dia de resolução de lista de exercícios e para essa lista um assunto que é um clássico, né, dos vestibulares do Enem, Revolução Francesa. Pessoal, eu vou dividir a lista de Revolução Francesa, né, em duas listas. Nessa primeira eu vou mostrar só exercícios do tipo teste, tá? Vai entrar uma outra lista aqui no canal em que eu vou resolver exercícios dissertativos sobre Revolução Francesa. Se quando você estiver vendo esse vídeo, essa outra lista já estiver no ar, no final do vídeo vai ter o link para você ser levado para essa outra resolução, né? Porque é um tema que realmente o pessoal pede bastante aqui no canal, então vamos fazer uma lista sobre isso. Ó, primeiro exercício, lembrando sempre que essa lista tem link aqui na descrição do vídeo para você baixar, né? Então baixa para ir acompanhando. Se você também não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, né? Vai ter resolução de vestibulares, listas, outras coisas, o tempo todo tem vídeo entrando aqui. Vamos pegar aqui os primeiros, eu organizei pela sequência do Enem. Então olha lá, Enem 2010, já uma prova relativamente distante, mas olha lá. Em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Leigh Hunt, né, Revolução Francesa e Vida Privada, né, na obra História da Vida Privada, né, que é uma grande coletânea aí da história ocidental. Bom, é um discurso do Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte. Relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa? Bom, vamos aqui por partes. Primeira questão. Se você olhar a formulação aqui do discurso dele, ele está falando da substituição de certos princípios e valores da sociedade por novos valores. Então a gente vê lá, ele substitui o egoísmo pela moral. Bom, o egoísmo é algo do individualismo, né? A honra pela probidade, os usos pelos princípios. Quer dizer, ele está ali o tempo todo trocando, né? Um determinado valor de um tipo de sociedade por outro valor que ele associa a uma nova formulação. Então, isso é um primeiro detalhe. Só que a questão fala para você relacionar a qual grupo social o Robespierre está relacionado. Se você sabe quem é o Robespierre, você vai matar essa questão muito facilmente. Mas repare que ele fala aqui o seguinte, ó. Eu quero substituir o amor ao dinheiro pelo amor à glória. Então, peraí, estamos na Revolução Francesa, uma revolução burguesa. Burgueses não deveriam amar o dinheiro? Mas existe um setor da burguesia, existe um setor das categorias ali afetadas pelo pensamento liberal que fala, não, mas o dinheiro não pode ser um valor supremo. Por quê? Porque se eu considero o dinheiro um valor supremo, eu vou associar direitos a possuir dinheiro. Eu vou criar uma sociedade de privilégios censitários. Então vamos lá. Ó. O Robespierre, ele não pode estar ligado à alta burguesia, porque a alta burguesia da França defenderia essa questão de privilégios censitários. Então não pode ser. Clero francês que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia. Bom, mas aqui temos duas incoerências. Se o clero da França desejava justiça social, ele não poderia ser associado à alta burguesia. Segundo, é uma revolução burguesa, então um líder da revolução não seria um membro do clero, né? Militares oriundos da pequena e média burguesia que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente.
Isso aqui talvez se relacionasse um pouco ali à figura já da transição do período napoleônico, né? Mas não é o caso. D. Nobreza esclarecida, que em função do seu contato com os interesses iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês. Não, né? Porque os princípios ali que ele está falando do mérito, né, da probidade, não são valores associados ao que havia, né, de discurso na nobreza francesa daquela época. E a nobreza não veria muito sentido, né, em abolir o absolutismo, porque ao fazer isso, ela perderia o seu privilégio de nascimento. Então só pode ser a E. Ó, representantes da pequena e média burguesia e camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos. Sim, porque se você lembra quem é Robespierre, você lembraria que ele é membro do grupo que a gente denomina como jacobinos, né? Então aqui no caso é a alternativa E. Então é essa questão aqui. Bom, vamos para a segunda questão, já Enem 2017. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades. Tá. Bom, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, um clássico também, quando a gente fala da Revolução Francesa, vai aparecer de novo em outras questões. Correlacionando temporalidades históricas, porque ele fala, né, do século XVIII, mas ele fala de hoje, e ele inclusive ressalta que essa ideia do direito do homem, né, é um tema da atualidade, embora a gente hoje trate isso com a terminologia de direitos humanos, é esse vínculo que você teria que estabelecer. O texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases. Bom, vamos lá. Se a gente parte da ideia de que existem direitos que são do homem, que são da humanidade, que são direitos humanos, e hoje a gente também tem que considerar que a gente estende isso não a homem, gênero masculino, mas a homem como humanidade, logo é o direito dos homens, das mulheres, né, de todos os indivíduos. Vamos lá, a base dessa ideia de direitos iguais para todos é a modernização da educação escolar? Não, isso pode estar inserido, mas os direitos não são meramente direitos educacionais. Atualização da disciplina moral cristã? Também não, porque inclusive a lógica de direitos para todos não pode pressupor um vínculo com uma religião, devem ser direitos gerais, né? Divulgação de costumes aristocráticos. Aristocracia são valores ligados à nobreza, à elite proprietária de terras, tá? A aristocracia é uma forma de se referir a essa classe de proprietários de terra já mais século XVIII, XIX, né? Também não, porque eles são defensores de privilégios. Socialização do conhecimento científico. Isso também não necessariamente é o que caracteriza, né, os direitos são sociais, né? Então, você tem a alternativa E também, né? Universalização do princípio da igualdade civil, que é a igualdade burguesa. Igualdade civil é a ideia de que todos são iguais dentro do que trata a lei, na sua relação com o Estado. Ou seja, os direitos, aquilo que é garantido a um indivíduo, deve ser garantido a todos. Então aqui também questão de um tema bastante clássico e até que questões de interpretação mais tranquila, né? Bom, vamos para a terceira questão aqui da nossa lista, Enem também. 23, já a prova mais recente, né? Durante a Revolução Francesa, um certo padre, Niolat, escondeu-se no pequeno castelo de Les Escarbas. Pagou amplamente a hospitalidade do velho fidalgo, ocupando-se da educação de sua filha, Anaís. A presença da mãe em nada modificou essa educação masculina dada
a uma jovem criatura já muito inclinada à independência em virtude da vida no campo. O padre transmitiu à aluna sua intrepidez de opiniões e sua facilidade de julgamento, sem pensar que essas qualidades, tão necessárias no homem, se tornariam defeitos numa mulher destinada aos humildes afazeres de mãe de família. Embora o padre recomendasse continuamente à aluna ser tanto mais graciosa e modesta, quanto seu saber era mais extenso, a senhorita de Negrepolice ficou com excelente opinião de si mesma. Tá? Isso aqui é um trecho, né, do Balzac, né, que é um grande escritor francês, mas vamos lá, né? Ele está narrando ali uma situação em que um padre se hospeda com uma família e passa a educar a menina, mas, né, olha como ele fala, né? Transmitiu à menina qualidades que seriam necessárias a um homem, mas, né, seriam vistas como defeitos em uma mulher. Então, quer dizer, aqui a gente está falando de uma questão de papéis de gênero, né, de cultura, de comportamento associado a uma determinada concepção de sociedade. O comportamento desenvolvido pela personagem evidencia uma postura de abandono de laços afetivos. Não fala que ela rompeu com a família, foi viver sozinha no mato. Isso não vai acontecer. Negação da ideia de subjetividade. Também não, né? Porque, vamos lá, ter uma excelente opinião sobre si mesmo é bastante subjetivo, né? Então, não há objetividade. Por exemplo, se eu vier aqui afirmar que eu sou lindo, isso é subjetivo, porque você que está me assistindo aí do outro lado da tela pode falar, nossa, esse cara não tem espelho em casa, ele é um maluco. Sim, é subjetivo. Não é uma opinião universalizada, atestável. Então, se ela tem uma excelente opinião de si mesma, é subjetividade. A aceitação da hierarquia de gênero, mas aí é que está o grande problema. Ao adquirir hábitos e uma postura que são próprias daquilo que se entendia como coisa de homem, a senhorita de Negrepolice, ela entrou numa seara que não é própria da mulher. Ou seja, ela deveria ter... Isso aqui seria a resposta se a gente considerasse, por exemplo, no texto, que por se tratar de uma menina, o padre tivesse destinado a ela outra forma de educação. Ou ensinasse a ela a pura e simples submissão, né, aos papéis de gênero estabelecidos naquela sociedade. Não é o que aparece aqui. Consolidação da estratificação social. Bom, estratificação social é você manter-se na hierarquia, né, social. Só que repara o seguinte, se o item C estivesse correto, o D também teria que estar. Pensando que seria uma conservação de uma hierarquia de gênero. Tá? Então, não poderia ser também, né? Uma coisa acaba anulando a outra. Então, só pode ser aí ruptura de valores institucionalizados. Que ruptura de valores são esses? Os valores da educação feminina. Há um rompimento porque este padre, ao fazer essa educação para essa menina, da forma como foi feita, ele rompeu com determinados valores que eram consagrados na sociedade francesa. Então, aqui, alternativa E. Ficaram várias questões com alternativa E na sequência, ficou estranho isso, né? Mas eu quis colocar as do Enem numa mesma sucessão. Olha lá a questão 4, também Enem 2020. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e a corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, olha só, né?
inalienáveis e sagrados do homem. Né? São direitos inalienáveis. Não podem ser relativizados, retirados, suprimidos. Que essa declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e deveres, a fim que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Muito bem. Então, vamos lá, né? Esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer. Que princípio que ele vai estabelecer aqui, né? Manutenção das terras comunais. Isso aí é muito específico, né? Teria que ser uma legislação de terras, né? Supressão do poder constituinte. Não, ele estabelece um poder constituinte. Ele deriva disso, né? Falência da sociedade burguesa. Também não, porque em tese, né, é a Revolução Francesa que funda a sociedade burguesa contemporânea. Paridade de tratamento jurídico, ou seja, igualdade de tratamento perante a lei. Sim, são direitos que todos temos e eles são inalienáveis, eles são idênticos, eles são garantidos a todos. Né? E não poderia ser aí, né, a abolição dos partidos políticos. Né? Inclusive porque partido político, no contexto ali da Revolução Francesa, não é partido político como a gente tem no Brasil, né? Institucional, você vai lá e registra no TSE e tal. É igual quando a gente fala do Brasil do século XIX, né? Partido abolicionista, partido republicano. São grupos de pessoas que se unem em torno da defesa de uma determinada pauta, publicamente, né? Então, isso não desaparece. Nem se você eliminar a possibilidade da institucionalização partidária vai desaparecer partido no sentido de grupos que tomam partidos de determinadas opiniões. Tá? Então, aqui na questão 4, alternativa D. E agora vamos começar a falar de vestibulares diversos, pessoal. Olha, para essa lista eu até peguei umas questões de vestibulares que eu não costumo colocar, porque eu acabo ficando muito focado aqui em São Paulo, né? E na UERJ, né, do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, ó. UEL, Estadual de Londrina, Paraná, 2011. Às vésperas da Revolução Francesa, com o fracasso da Assembleia dos Estados Gerais, os membros do Terceiro Estado se reuniram no Salão de Jogos do Palácio Real, onde fizeram o juramento da Sala de Pela, que foi o compromisso. Então aqui ele pede para você completar. Vamos lá. Início da Revolução Francesa, uma crise no país. O rei Luís XVI convoca, né, a famosa Assembleia dos Estados Gerais. O que são os Estados Gerais e o Terceiro Estado? Né? Haviam representantes ali da nobreza, do clero e do Terceiro Estado, que é todo o resto que não é nobreza e nem clero, ou seja, a burguesia, os camponeses, a plebe estava ali. Agora, vamos lá. O que seria esse juramento? Compromisso da burguesia dos sans-culottes em elaborar uma constituição. Os sans-culottes seriam o povo, né? Pode ser. B. Clero e da aristocracia em permanecer no poder. Mas aí não dá, né? Porque o clero e a aristocracia não compõem o Terceiro Estado. Da aristocracia e dos sans-culottes visando ampliar as liberdades individuais. De novo, a aristocracia não está certo, né? Da burguesia e do clero para atrelar o Estado à Igreja Católica. Não, o clero não estaria ali, porque não é o Terceiro Estado. E, inclusive, a Revolução Francesa, né? Ela estabelece princípios de um Estado laico. Do poder clerical e do popular para o domínio conjunto do Estado. Então, repare que nessa questão aqui, você tinha que excluir as alternativas apenas pensando o que é o Terceiro Estado.
né? Como o terceiro estado não é constituído pelo clero e pela nobreza, a única alternativa viável é a alternativa A. E sim, como assim elaborar uma constituição? Eles se trancam, né, na sala, no salão de jogos do palácio, estabelecem esse pacto. E é daí que surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que a gente já viu, né, nas questões anteriores, e a partir daí a França vai transitar de uma monarquia absolutista para uma monarquia ainda, tá? Mas uma monarquia constitucional, onde você estabelece o quê? Direitos para os cidadãos e limitação do poder do rei. Tá? Podiam ter explorado, né, mais esse desdobramento, mas aqui a UEL quis tratar ali da composição social da Revolução Francesa. Então lembre, né, dentro do terceiro estado você tem a burguesia propriamente dito, a alta, a baixa, a média, mas você também tem as camadas populares, tá? A definição era todo mundo que não é nobre ou membro do clero, tá? Não esqueça isso. Porque às vezes as pessoas tendem a tratar como se a burguesia fosse um grupo à parte do resto da plebe, né? Mas aí teria que ter um quarto estado, não tem. Para a nobreza, quem não é nobre e não é clero é gentalha, é a síndrome da Dona Florinda, né, da nobreza francesa, que depois passa para a burguesia, obviamente, né, que começa a achar que é muito especial e chamar todo mundo que não é tão rico de gentalha, né, embora às vezes more na mesma vila do Chaves. Olha lá, 6. Unesp 2021, ainda falando aqui sobre a reunião dos Estados Gerais, né? Observe a gravura de Isidor Stanislas Hellmann. Deu um sotaque aqui, ó. Abertura dos Estados Gerais em Versalhes, 5 de maio de 1789. Aí você tem ali uma imagem, né? Os representantes aqui, o rei lá ao fundo sentado no trono. A imagem em si não vai ter muitos elementos, não dá para ficar vendo detalhes nela, né? É muito mais para servir de gancho para uma pergunta que vai dizer o seguinte: o que foi a reunião dos Estados Gerais? É isso que a Unesp quer aqui. O evento representado na imagem mostra. Então vamos lá. Poder legislativo composto por representantes de todas as classes sociais e responsável pela proposição e criação das leis federais. Então, vamos a um problema aqui. Dá a impressão de ser um parlamento. Mas, pessoal, a reunião dos Estados Gerais, ela não era parte do poder na França. Ela não era permanente, ela só era convocada em momentos muito excepcionais, tá? E a função dela não era a criação das leis para a França. A legislação francesa que existia na época era fruto ainda de uma legislação de um Estado absolutista. Então não é isso. Embora eu imagine que muita gente marque aqui a alternativa A. Porque olha para aquela imagem, inclusive, né, obviamente, né, a maneira como uma assembleia se estabelece, né, se forma, remete à ideia de um parlamento, porque afinal um parlamento é uma assembleia, né, mas não é isso. Olha B, uma assembleia popular reunida em caráter permanente. Já está errado aqui. Por dois motivos. Não é popular, ela tem membros de todos os estratos da sociedade, tá? E ela não é de caráter permanente. Aberta à participação direta de todos os cidadãos. Pô, é uma maluquice maior. O que seria a participação direta de todos os cidadãos? Pô, eu sou francês, eu vou entrar aí nessa sala, eu vou lá. Eram representantes dos cidadãos. Ou seja, a população elegeu representantes para estar ali. Mas não é o povo todo entra ali, imagina, não caberia. Nenhum lugar no mundo contemporâneo tem uma assembleia de participação direta de todos os cidadãos. Então, não dá, né? C. O poder moderador,
composto por representantes de organismos sociais e políticos responsáveis pelo controle sobre as decisões do rei. Também não pode ser, porque isso se dá dentro de um contexto em que a França ainda é absolutista. Então não há um poder para moderar o rei. D. Poder executivo. Aí já está errado, porque na monarquia, tal como era, o poder executivo está concentrado na mão do rei, né? Composto pelos membros da nobreza e clero responsável pelas decisões relativas à política exterior. E uma assembleia consultiva, o que é isso? O rei convoca a assembleia para ouvir a opinião e a partir daí tomar uma decisão. Mas repara que o poder efetivo, o poder decisório está na mão do rei. Convocada esporadicamente pelo rei, sim, só em momentos de crise muito severa, e formada por representantes das 3 ordens sociais. Aí sempre aparece uma dúvida da galera que é o seguinte: mas se o rei era absolutista, por que ele precisa consultar as pessoas? Vamos lá, pessoal. Existe a ideia de absolutismo e existe o que de fato foram essas monarquias, né? Embora não houvessem limites legais à ação dos reis, era usual que as medidas, principalmente medidas mais graves, e no caso aqui você teria que, por exemplo, mexer em privilégio da nobreza, do clero, que essas decisões elas ocorressem dentro de pactos. Por quê? Porque do mesmo jeito que o rei tem muito poder, ele também, né, vamos lembrar do Maquiavel, ele quer preservar esse poder. Logo, é interessante que o rei ele negocie sobre certos aspectos para gerar um mínimo de animosidade, de oposição. Porque imagina se eu sou um rei absoluto, isso é muito personagem de filme, vilão, né? Não, eu posso fazer o que eu quiser, então dane-se todo mundo. Eu vou tocar o terror e vou decidir sozinho. Meu, isso vai durar até o ponto que todo mundo fala assim, vamos dar uma paulada nesse cara. Tira ele, bota outro. O rei não quer isso. Então, de fato, haviam essas negociações, óbvio, né? Não de forma democrática, e óbvio que não nos parâmetros que a gente conhece atualmente, mas havia. Então, vamos lá. Unesp 2018. Repararam que a Unesp gosta, né, de colocar imagens, né, nessas questões. Tem algumas dissertativas que a gente vai fazer também, que é da Unesp, na outra lista, que eu tô lembrando que elas têm imagem também. A gravura representa a marcha de mulheres revolucionárias até o Palácio Real de Versalhes em 5 de outubro de 1789. Ah, só um detalhe, né? Óbvio que essas duas questões não estão, né, na mesma prova, mas olha aqui, ó. Aqui a abertura, 5 de maio. Aqui nós já estamos falando em 5 de outubro, quer dizer, a reunião, né, ali, a assembleia, toda aquela coisa, já estava a França na transição, né, para um momento mais agudo da Revolução Francesa. Vamos ver o seguinte: a participação das mulheres na Revolução Francesa. E repare o seguinte, elas estão indo aqui, ó, puxando um canhão, ó, lanças, porrada, tiro, bomba e porrada. A gravura, então, vai falar do seguinte: a participação das mulheres na Revolução levou à conquista do direito de voto, porém não o direito de exercer cargos executivos no novo governo francês. Pessoal, apesar da defesa da igualdade, da liberdade, apesar de falar de princípios jurídicos iguais, no contexto da Revolução Francesa, isso era pensado e aplicado restritamente aos homens, tá? As mulheres não vão votar na França revolucionária. A primeira experiência com voto feminino acontece na França, mas no contexto da Comuna de Paris.
final do século XIX, tá? Então não tem voto feminino aqui. Teve ressonância parcial nas decisões políticas, pois apenas as mulheres da alta burguesia envolveram-se nos protestos políticos e civis. Aqui, ó, eu vou chamar atenção para um detalhe. A gente não teria como fazer essa afirmação, pessoal. Como é que eu vou saber se só mulheres da alta... assim, eu posso afirmar isso, eu posso ter certeza que ali no meio não teria uma mulher, uma artesã, uma camponesa. Assim, é muito absurdo eu pressupor isso. Então, né, não faz sentido você marcar que é a alternativa B. C. Foi notável nas manifestações e clubes políticos, porém, seus direitos políticos e sociais não foram ampliados significativamente. Opa, essa é legal. Ó, elas participaram nas manifestações, mas elas não tiveram grandes ganhos de direito. Interessante aqui. Vamos ver aqui. D. Originou a igualdade de direito civil em relação aos homens após a proclamação dos direitos do homem e do cidadão. Não acontece. As mulheres não vão ser tratadas legalmente da mesma forma que os homens eram. Então, não. Diminuiu bastante após os conflitos e a violência generalizada que marcaram a tomada da Bastilha. Mas aí é que está. Aqui é a coisa cronológica meio boba, né? A Bastilha já tinha acontecido, porque a Bastilha é em julho. E aí o que acontece, né? A referência está inclusive aqui, né? As armas, ó, as mulheres já estão participando da fase mais violenta. Então, tá errado isso aqui. Melhor alternativa, alternativa C, tá? Mais para frente aqui na lista a gente vai tratar de novo da questão das mulheres na Revolução Francesa, tá? Mas é um tópico bem recorrente. E agora eu vou dar uma dica para quem assistiu até aqui, tem dica, né? Esse ano tivemos Olimpíadas em Paris e uma das grandes questões das Olimpíadas de Paris é a valorização das figuras femininas, né? Inclusive na cerimônia de abertura que a gente teve a inauguração de várias estátuas, né? Ao longo ali do Rio Sena. Então presta atenção que tem coisa aí que pode aparecer esse ano nos vestibulares. Bom, questão 8, Unicamp 2021, também falando das mulheres na Revolução Francesa. Temos um texto relativamente longo, né? Mas vamos lá. Seguindo a trajetória das ativistas, vemos que lutaram ao lado dos homens no movimento popular urbano e participaram de várias jornadas populares, como as de 9 de abril, 20 de junho e 10 de agosto de 1792, as quais resultaram na queda da monarquia. Ou seja, a transição para a fase republicana da Revolução Francesa, né? Abraçaram a Revolução, queriam armar-se para defender a nação dos inimigos internos. Tomaram parte nas festas cívicas, algumas se alistaram no exército e foram lutar nas fronteiras. No caso das republicanas revolucionárias, durante certo tempo contaram com o apoio dos deputados da montanha e os ajudaram a derrubar os girondinos. Nessa ocasião, mereceram elogios públicos. Depois se aliaram aos radicais e fizeram oposição aos montanheses. As militantes adquiriram uma visibilidade nunca imaginada para mulheres do povo, despertando o interesse e a inquietação de integrantes do governo acerca da questão dos direitos civis e políticos femininos. Sua presença na cena política foi tolerada, isso aqui é importante, ó, e até incentivada no início da Revolução, porém reprimida em outubro de 1793 e depois de forma definitiva em 1795. Então vamos lá, ó. Adaptado de Tânia Machado Amorim, Virtuosas e Perigosas, as mulheres na Revolução Francesa. Tá. Comando clássico aqui da Unicamp, né, com base no seu excerto, seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Bom,
vamos pensar o que o texto fala. As mulheres participaram da Revolução, participaram da fase armada da Revolução, ajudaram a derrubar a monarquia, foram elogiadas pela sua participação, mas não conquistaram o acesso ali a direitos políticos, né, e foram reprimidas quando a Revolução já estava numa fase, né, de maior estabelecimento ali de um padrão burguês de sociedade. Então vamos ver. A Revolução Francesa não garantiu o direito de voto às mulheres, correto? Mas a participação delas no movimento fez com que sua exclusão da vida pública ganhasse visibilidade e fosse debatida. Ó, eles falam sobre isso aqui, ó. Despertando interesse e a inquietação de integrantes acerca. Não quer dizer que você tenha ganho o debate, mas o debate existiu. Vamos ver as outras. Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução consolidaram os direitos civis e políticos das mulheres, igualando aos direitos do homem de forma inédita na história da França e da Europa. Não aconteceu. Os revolucionários consideravam que as tarefas desempenhadas pelas mulheres na Revolução eram irrelevantes e restritas às atividades domésticas. Por isso não conquistaram os mesmos direitos civis que os homens. Não, mas elas participaram de tudo. É inclusive esse o espantamento de por que elas não ganham direitos. Né? Foram usadas convenientemente. Né? A Revolução Francesa aboliu a desigualdade de gênero em todos os âmbitos da vida pública, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelecia a igualdade e a cidadania. Não. Todos incorretíssimos, né? A única alternativa que faz menção ao tema é a A, né? As outras dão muito na cara que estão incorretas, né? Isso que eu quis dizer. Então, não tem muito debate aqui. Alternativa A, questão relativamente tranquila, desde que você, né, prestasse atenção à interpretação do texto. Questão 9, FUVEST 2019. É difícil acreditar que a Revolução Francesa teria sido muito diferente, mesmo que a Revolução Americana nunca tivesse acontecido. É fácil mostrar que os americanos não tentaram uma semelhante ruptura substancial como fizeram os franceses. No entanto, as duas revoluções foram muito parecidas. Bom, independência dos Estados Unidos, 1776, e a Revolução Francesa, 1789, né? Ambas são revoluções do contexto do iluminismo, né? O autor chama atenção, né, que provavelmente a Revolução Francesa teria acontecido independentemente da independência dos Estados Unidos, mas, né, são revoluções que se aproximam, são dentro do mesmo espectro de pensamento. Obviamente é possível estabelecer algum tipo de relação. Então vamos olhar o que a FUVEST quer aqui, ó. Com base no texto e seus conhecimentos acerca da Revolução Francesa e do revolucionário processo de independência dos Estados Unidos, assinale a afirmação correta. Então vamos ver aqui, ó. A Revolução Norte-Americana repercutiu pouco nos movimentos liberais da Europa. E mesmo na França da época da Ilustração, seu impacto foi mais de ordem econômica do que política. Mas não dá para dizer que repercutiu pouco, né? Afinal, você vai ter uma guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, a França vai apoiar, a França absolutista ainda vai apoiar a independência dos Estados Unidos. Óbvio que com interesses, né, entre eles os de prejudicar a Inglaterra, então não dá para dizer que repercutiu pouco. Então aqui já está muito errado isso aqui. B. O processo de independência dos Estados Unidos foi marcado pela ausência de divisões internas entre os colonos e pela exclusão das camadas populares da sociedade no processo político. Bom, vamos lá. Haviam projetos alternativos dessa independência, tá? Inclusive alguns tinham características de abolicionismo. Houve a participação popular, por exemplo, na Guerra da Independência, né? Então, quer dizer, na Constituição do Estado,
lá em torno da figura do George Washington. Então, é difícil afirmar que não há divisões, né, que não há divergências ali de pensamento. Uma prova, inclusive, sobre isso é que os Estados Unidos ficam independentes em 1776, mas leva mais de uma década para ter uma Constituição. Porque não havia muito consenso, né, entre como organizar o Estado, e inclusive se optou, né, por manter as características regionais, por isso que é federalista. Processo de independência dos Estados Unidos foi consumado pela redação de uma Constituição. Olha aqui o item C falando da Constituição, né? Mas aí que tá, a independência dos Estados Unidos acontece e a Constituição só vai ser elaborada vários anos depois. Então, não, né? Cuja elaboração ficou a cargo de notáveis que representavam o interesse das classes proprietárias. De fato, essa segunda parte até condiz, né? É uma constituinte formada por homens proprietários, né? Mas tá errada a alternativa. A Guerra de Independência norte-americana caracterizou-se pela ausência de radicalismo político e social, o que deveu à menor penetração dos ideais ilustrados nos últimos anos do período colonial. Não, a Guerra de Independência teve momentos de radicalismo e, obviamente, participação de vários agentes sociais. Então, também não pode ser. A Revolução Norte-Americana repercutiu não só na Ilustração Europeia e na Revolução Francesa, como demonstrou de modo teórico e prático a viabilidade de um grande Estado republicano e democrático. Repercutiu, né? O que talvez algumas pessoas, né, eu inclusive, achamos sempre, é a viabilidade de um grande Estado republicano e democrático. Chamar os Estados Unidos do século XVIII de democracia, chamar os Estados Unidos do século XX de democracia, é bastante complicado, né? Vendo que você exclui parcelas significativas da população de qualquer princípio de igualdade jurídica. Tá? Mas, né, é a alternativa que foi considerada aqui. Às vezes acontece isso, né, pessoal? Quem acompanha aqui os vídeos aqui do canal percebe que eu sempre faço essa ressalva, né? Muitas vezes a questão do tipo teste, ela te obriga a considerar como correta aquela que é mais perto do que seria uma resposta ideal, né? Mas às vezes tem alguns detalhinhos que chegam a ser incômodos, né? Mas aqui no caso é a alternativa E. Bom, duas últimas questões, né? Eu peguei aqui, são de novo sobre a participação das mulheres na Revolução Francesa, para reforçar a ideia de como essa tendência, né, já está aí há alguns anos. Federal de Uberlândia, 2012. As mães, as filhas, as irmãs, representantes da nação, podem ser constituídas em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o menosprezo dos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção do governo, resolvemos expor uma declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Em consequência, o sexo superior em beleza, como encoraja nos sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã. Então, quer dizer, a mulher aqui, né, colocando, olha, tem que ter direitos, né? Afinal, remete de novo à ideia dos direitos naturais e inalienáveis. Olha só, artigo 1º. A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais não podem ser fundadas senão sobre a utilidade comum. Essa declaração aqui, que é a Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, você pega a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e reescreve, colocando mulher como igual ao homem, em quase todos os artigos. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis da mulher e do homem.
Estes direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e, sobretudo, a resistência à opressão. Então, né, está igualando, repare que está igualando o direito entre mulher e homem. Tá? Não está criando uma categoria de direitos femininos que seriam inferiores ou superiores. Não, está criando um princípio de igualdade, né? Vamos lá. O documento acima foi proposto à Assembleia Nacional da França durante a Revolução Francesa por Marie Gouze. A autora propunha uma declaração de direitos da mulher cidadã para igualar a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, aprovada anteriormente. A proposta de Marie Gouze expressa. Vamos ver aqui. O reconhecimento da fragilidade feminina, devendo a Constituição francesa garantir ações legais e afirmativas com o objetivo de reparar século de exploração contra a mulher. Bom, primeira coisa, ela lá na abertura, ela não estabelece que a mulher é frágil. E isso aqui não é uma medida reparadora, tá? Ela não visa reparar algo do passado, ela constrói dali para frente. A participação das mulheres no processo revolucionário e a reivindicação de ampliação de direitos de cidadania, com o intuito de abolir as diferenças de gênero na França. Boa alternativa. Disputa política entre jacobinos e girondinos, uma vez que esses últimos defendiam uma radicalização cada vez maior das conquistas sociais do processo revolucionário. Bom, além de não estar falando exatamente do texto, porque o texto fala especificamente das mulheres, vamos lembrar que os girondinos são os burgueses conservadores, né? Então, não. Os jacobinos são os mais radicais no sentido de ampliar conquistas. E mesmo esses, né, não gostaram muito dessa ideia de mulher tendo direitos iguais, não. Descontentamento feminino ante as desigualdades que as leis francesas até então garantiam entre os integrantes do terceiro estado e a aristocracia. Bom, totalmente errado, né? As leis francesas de antes da Revolução jamais garantiram direitos iguais entre nobres e terceiro estado. Então aqui é a B, né? Uma questão de gênero, de igualdade legal entre homens e mulheres. Questão relativamente simples também, embora o tema, né, seja bastante interessante. E é retomado aqui na UEL de 2022, pessoal. Olha só, há um busto de Marianne em cada prefeitura da França. Nas últimas décadas, as esculturas passaram a ser inspiradas em atrizes ou cantoras famosas, como Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve. A última Marianne do século XX foi Laetita Casta. A alegoria da República aparece também em moedas de ouro e fabricadas na França. Bom, esta imagem aqui, né, a liberdade guiando o povo, né, do Delacroix, que tem várias questões, é impressionante a quantidade, dá para fazer uma lista de exercícios só com questão que tem essa imagem. Invoca essa imagem da Marianne, né, que é a mulher, né, com o barrete frígio, né, que é aquele chapéuzinho que virou mascote dos Jogos Olímpicos de Paris. Então você tem várias alegorias, né, várias imagens dessa, porque ela representa a República, inclusive ela está na nossa cédula de real. E aí você tem aqui o seguinte, ó. O fotógrafo, diretor e ilustrador Olivier Schiappa alegou que se vivesse hoje, Marianne seria uma fêmea. Num artigo para a versão francesa do Huffington Post, ele lembrou que Ina Shevchenko, uma das lideranças do grupamento feminista, havia acabado de receber asilo político na França e disse que o feminismo é parte integrante dos valores da República. Marianne andava de seios descobertos nos tempos da Revolução, escreveu. Por que não homenagear esta fabulosa fêmea? Bom,
rapidinho, não é o tema necessário, mas assim, Fêmea é um movimento de manifestação feminista, tá? Mas é um movimento que tem várias críticas, várias questões, né? Aqui no Brasil, inclusive, foi utilizado por pessoas aí que invariavelmente são oportunistas políticos, né? Porque fizeram isso para chamar a atenção se valendo de uma pauta feminista, mas depois, quando perceberam que os ventos levaram para outro lado, se tornaram ativistas de um conservadorismo que, inclusive, hostiliza as pautas feministas, né? Então, assim, o Fêmea é um movimento bastante complicado. Não sei se Marianne seria Fêmea, né? Mas não importa. A questão aqui é justamente a ideia de ser um movimento de ruptura de padrões. Aí tá ok. Bom, Marianne, a alegoria da liberdade da República para os franceses, é representada como mulher forte, guerreira, audaciosa e detentora de sua vontade. Sobre a representação da figura de Marianne e dos ideais da Revolução Francesa, considere as afirmativas a seguir. Bom, temos ali a imagem da liberdade, temos a moeda, né? Também aqui, ó, com né, o rosto da Marianne. Bom, ela representa o quê? Expressam valores da Revolução Francesa como liberdade, igualdade e fraternidade, por extensão das formas de poder democráticas. Sim, exatamente. Inclusive por isso que a gente segue utilizando, né, essa referência. Indicam formas de agir conservadoras que restringiam a participação feminina na representação da maternidade. Não. Marianne vai dizer, não, lugar de mulher em casa cuidando de bebê. Não, é na rua, é política. Causando, chocando as pessoas. Né, reivindicando coisas. Fundamentam as negociações entre os revolucionários franceses e a hierarquia católica para a adoção de símbolos marianos na vida laica. Não, Marianne não é uma referência à Virgem Maria, tá? E ainda que fosse, acho que a Igreja Católica não ia gostar muito, né, da Virgem Maria de seios à mostra com a bandeira francesa. Então isso aqui é uma doideira completa. Evidenciam a representação da República Francesa e que endossa os ideais revolucionários de 1789, tidos como permanentes, sim, porque eles se fundem com os ideais democráticos contemporâneos. Então, ó, dessas possibilidades aqui, ó, assinale a alternativa correta. Somente a afirmativa 1 e 2 estão corretas. Alternativa A, né, pessoal? E com isso, encerro aqui essa lista. Ficou longa, eu sei, mas calma, é para revisar bastante coisa. É um tema bastante pertinente. Então, vou deixar aqui, ó, link para as outras listas de exercício do canal e para as resoluções de vários vestibulares, pessoal. Então, curte aí, deixa o like, indica para os seus amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser alertado quando novas resoluções, novos vídeos com conteúdos interessantes para os seus estudos forem para o ar. Beleza? Um abraço, pessoal, bons estudos e até